Bem, amigos, é um imenso prazer estar aqui nessa casa, já de pronto, como devemos fazer sempre, agradecendo ao honroso convite que me foi feito, que de fato me engrandeceu enquanto humilde trabalhador da Seara do Cristo, de tudo que diz respeito a Jesus, como voluntário nessa função, fazendo parte desse grupo de trabalhadores que buscam divulgar a doutrina espírita através dos ensinos certos, líquidos, corretos e retos que Jesus deixa para nós desde sempre, não só quando da sua passagem, mas nos exemplos rotineiros dos seus ensinamentos. De pronto eu queria agradecer a direção desta casa, do Centro Espírita Viana de Carvalho, na figura da pessoa de Leonira, que me fez o contato inicial, de Eva, pela presença, pela possibilidade da presença aqui também, ao Infinito Bem, que me tocou de fato com uma música, bela canção, que foi tocada há pouco. Eu que cheguei um pouco antes, participei um pouco da harmonização, e posso dizer a vocês que quando o André me ligou há um tempo atrás, me fazendo a pergunta se eu queria transmitir de casa, como é possível, né, pela tecnologia hoje, ou vir aqui até o auditório para fazer aqui. Olha, a pergunta tinha uma resposta muito rápida e muito certa. Claro que eu queria vir aqui, porque as vibrações são outras, o fato de estar numa casa como essa, que é uma grande referência para o nosso movimento espírita, é maravilhoso. Então eu não perdi a oportunidade, quase que André nem termina de perguntar, eu falo, não, eu vou, da melhor maneira para vocês, mas o meu pensamento é assim, André, esquece que eu não vou ficar em casa não, eu vou sim. Então agradeço a André, a Leonira, a Eva, ao Infinito Bem, que colaborou para harmonizar o ambiente para a nossa humilde palestra dessa noite, nessa grande casa. Bem, o tema é livro, e eu também quero começar agradecendo a esta casa por uma iniciativa de associar-se ao Clube do Livro FEPB, Leitura para Toda a Família, um projeto do Movimento Espírita Paraibano, para o Movimento Espírita Paraibano, projeto esse gestado na Federação Espírita Paraibana, mas que tem o intuito de colaborar primeiramente e primordialmente com a divulgação da doutrina espírita, levando a luz consoladora de Jesus, do cristianismo redivivo, a todos os lares possíveis de receber essa luz, através do livro, de um livro de coerência doutrinária, de qualidade editorial, e que tem também entre os seus objetivos o de gerar, de constar a sustentabilidade das casas espíritas, portanto do movimento. Não existe movimento espírita forte sem o fortalecimento das casas, a ponta que recebe aquelas pessoas que buscam essa luz. Então eu agradeço à à Casa Viana de Carvalho por associar-se. Eu já faço o convite, você que nos acompanha por essa live, caso ainda não tenha feito a adesão ao Clube do Livro, vinculando-se ao Viana de Carvalho, o faça imediatamente. Nós já estamos aí no limiar do final do prazo de receber os livros em agosto. As pessoas que se inscreverem até o dia 10, ou seja, até amanhã, receberão já o primeiro livro de agosto. Então, agradecendo e homenageando ao Centro Espírita Viana de Carvalho pela filiação, pela adesão ao Clube do Livro. Como o tema é livro, eu citei isso, a minha palestra, como foi comentado, o tema 1019 perguntas, respostas para toda a humanidade em um livro. Claro, é o Livro dos Espíritos, e a inspiração, talvez alguns entendam, façam a pergunta, olha, mas vamos falar de Livro dos Espíritos fora de abril, não é? Nós tivemos a Semana do Livro dos Espíritos, promovido pela Federação Espírita Paraibana,
culminando no domingo 18 de abril, data de comemoração do lançamento dessa obra divisora de águas da moral da humanidade, para a humanidade. Mas falar de Livro dos Espíritos não tem dia, não tem hora, não tem data específica. É algo que nos reveste de um conhecimento que eu digo é fundamental, é necessário para a nossa caminhada evolutiva. A despeito de pessoas não lerem, algumas de outras crenças, me espanta, digamos assim, um pouco, né? Causa admiração que nós espíritas também não tenhamos tanto o hábito da leitura desta obra paralelamente a todas as outras da rica e vasta literatura espírita. O Livro dos Espíritos deveria ser, deve ser, o tempo verbal correto é esse, o livro de cabeceira de todos nós. Nós devemos ter o livro espírita ali ao lado. Hoje em dia, facilitada essa situação pela tecnologia. Nós temos aplicativos, nós temos livro em PDF, nós temos e-readers, né? Ou e-books, que você consegue baixar esse livro. E aí eu vou dar uma dica, né? Algum deles, para não falar nomes e fazer propaganda, não é o intuito, tem essa obra por R$3 e alguns centavos, em aplicativos gratuitos, onde você baixa e numa fila para tomar vacina, por exemplo, ou em qualquer outra situação, num descanso, num momento em que você possa debruçar um pouco o seu pensamento a respeito de alguma coisa que não seja o seu trabalho, a sua lida diária, procure ler uma questão de O Livro dos Espíritos. Se não na sequência, aleatoriamente, se não por tema, por capítulo, por partes, busque essa referência, porque isso não fica definida como uma leitura estanque, uma leitura abstrata ou uma leitura para a casa espírita. É uma leitura onde se introspecta aquele conhecimento e se leva isso ad eternum. Ao invés daqueles minutos que nós costumeiramente perdemos, quando eu digo nós, eu me incluo, né? Nessa batalha diária de tornarmos-nos melhores pessoas, tornando também melhores os nossos atos, fazendo com que eles sejam melhores, nós perdemos muito tempo, falo por mim, em redes sociais, grupos de WhatsApp, né? A gente participa de muitos grupos, em atividades diversas do trabalho, da atividade voluntária na federação, na minha atividade junto à Federação Espírita, e tantos outros grupos, mas a gente se perde, muitas vezes, em coisas banais, que fazem parte da vida, em leituras engraçadas, em leituras, né, às vezes interessantes, enfim, postagens, tantas outras, mas assim, vamos reservar alguns minutinhos para uma leitura mais edificante, daquela obra que eu estou lendo costumeiramente. O Clube do Livro está aí para trazer uma obra mensal sobre isso. A Casa Viana de Carvalho tem livraria, busque livros aqui também, mas reserve alguns minutos para uma leitura. Vamos imitar aqueles que nós temos como grandes referências de correção. Lembrem-se de Divaldo Franco, que comenta, que faz uma leitura diária de O Livro dos Espíritos, cerca de 15 minutos. Certa feita, eu ouvindo uma de suas palestras, ele comenta que a leitura que ele faz, às vezes de uma única questão de O Livro dos Espíritos, faz com que ele, ao memorizar aquela pergunta, ao lembrar sempre daquela pergunta, a partir do momento que ele a lê, naquele dia, serve inclusive para trocar por pensamentos deletérios. Às vezes algo que o chateia, algo que o incomoda, que o desequilibra, ele automaticamente lembra daquela pergunta de estudo daquele dia, naquela obrigação positiva que ele tem, e a lembrança daquela pergunta que pode até não ter nada a ver com o tema que o levou àquele desequilíbrio momentâneo. Mas ele troca aquilo, ou procura trocar, pela lembrança. Vem cá, o que foi que eu estudei hoje de O Livro dos Espíritos? Questão tal. Então vamos lembrar, vamos repensar sobre aquilo ali, refletir sobre isso. E ele disse que, com aquela maneira engraçada de comentar, quando o assunto é engraçado, ele disse que, ao fazer isso, ele esquece aquele problema, porque ele mentaliza em algo positivo.
e não há nada de negativo em O Livro dos Espíritos. Nenhuma de suas 1019 perguntas, ou 1200 e tantas, quando levamos em consideração os seus desdobramentos, A, B, enfim. Portanto, termos essa situação de uma leitura diária, de uma leitura regular de O Livro dos Espíritos, nem que seja uma questão por dia, torna-se um hábito salutar. E lembremos que a importância de O Livro dos Espíritos é tal que ela, por ser a obra primeira, a obra que apresenta as vozes dos Espíritos para a humanidade, ela gera desdobramentos posteriores naquilo que viria a ser o Pentateuco kardeciano. Olha a minha falha, deixei o celular ligado, já estou desligando, peço perdão a todos, inclusive ao Viana de Carvalho, pela desatenção. Deixa aquela obra como referência ao Livro dos Espíritos para as demais. O conhecido Pentateuco kardeciano, as obras basilares, tem, a partir dela, o seu desenrolar. Lembremos que o Livro dos Espíritos tem, no seu escopo geral, as partes que vão gerar os demais temas de todas as obras subsidiárias, as seguintes, não é? A Gênese, vinculada aí à primeira parte, de onde surgimos, a formação dos mundos, a criação dos espíritos, toda essa questão. A segunda parte, ou parte segunda, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, temos a clara ligação com o Livro dos Médiuns, o que sentimos, como intercalamos as nossas situações nesse vai e vem entre mundos, entre mundo encarnado e mundo desencarnado, como essas sensações nos perpassam e como nós reagimos a elas com essas situações. Na sua terceira parte, a parte da moral, lembremos que o Cristo veio e o Evangelho segundo o Espiritismo traz essa parte moral, esse escopo do que interessa saber das missões que o Cristo veio aqui desenvolver para nós e que desenvolve até hoje. Então, está ali, é exatamente essa terceira parte das leis morais, né? Como sentimos tudo isso? Por que sofro? Como sofremos? Sofrer no sentido não de ser punido, mas sofrer no sentido de sentir a ação. Como sentimos tudo isso, né? E a quarta parte das esperanças e consolações, muito bem descrita, como se fizéssemos a pergunta, qual o nosso destino, né? O que nos espera, feito ali o desdobramento na obra O Céu e o Inferno. Então, é uma clareza de ideias que o codificador trouxe, que salta aos olhos daqueles que têm olhos para ver a importância desse livro. Portanto, amigos, para citarmos alguns aspectos de como esse livro desenvolve importante papel para todos nós, eu vou recorrer aqui a uma leitura, vou fazer aqui de cabeça, possivelmente com uma pobreza muito grande em relação ao texto original, que consta do livro Espírito da Verdade, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. São vários contos, vários trechos, né, trazidos em psicografia de espíritos diversos. E esse é o capítulo 52 desta obra, chamada Há Séculos. O livro é O Espírito da Verdade, pelo espírito Hilário Silva. Comenta ele, nesse capítulo, que numa manhã muito gélida da Paris de 1860, no mês de abril, portanto 3 anos após o lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos, o nosso codificador da doutrina espírita, estava um pouco acabrunhado nas palavras do texto, preocupado com as problemáticas que haviam, a despeito do andamento muito positivo das vendagens do Livro dos Espíritos, a sua propagação no mundo. Já aconteceram muitos fenômenos que engrandeceram a vendagem dos livros dos Espíritos e a sua divulgação, a doutrina dos Espíritos, portanto. E naquela manhã, ele estava um pouco acabrunhado, o coração estava um pouco gelado, e não só pelo clima de Paris. E no auge daquelas preocupações, ele ali sentado na sua escrivaninha, no escritório, vendo sobre a mesa várias missivas, várias cartas, que traziam um conteúdo, algumas delas, né,
graças a Deus, uma minoria, mas que tinham um teor muito pesado, eram muito ferozes, eram críticas audaciosas contra, inclusive, a índole daquele homem, que era muito reto, muito probo. Ele recebe das mãos, naquele momento, no ápice dessas preocupações, inclusive com as questões financeiras, a preocupação em como conseguir levar adiante aquela missão que ele houvera recebido dos espíritos, financeiramente falando, inclusive. Ele recebe das mãos de sua doce Gabi, Amélie Gabrielle Baudet, a sua esposa, um embrulho que chegara há pouco em sua residência. Ele abre aquele embrulho e a primeira coisa que ele consegue extrair dali de dentro é uma carta breve, que dizia mais ou menos assim: prezado Allan Kardec, meu caloroso abraço. Faço chegar às suas mãos este livro e faço rogativa de que continue a trabalhar no esclarecimento da humanidade a respeito da vida após a vida. Faço poucas palavras nesta carta para explicar o porquê da importância desse pedido para mim e conto um pouco da minha vida. E aí começa a descrever a seguinte situação. Sou encadernador nesta capital desde a minha meninice e trabalho numa grande casa deste ofício. Há cerca de 2 anos, conheci aquela que viria a ser a mulher perfeita, a esposa perfeita, o ser perfeito para comigo constituir uma família. Vivemos o amor mais fraterno e amoroso, citando o amor amoroso, se podemos chamar assim, não é isso que está no texto, mas ele enobrece, ele fala do quão nobre era aquela relação entre ele e a esposa. Porém, no início deste ano, abril de 1860, ele disse, no início deste ano, uma sorrateira moléstia veio a acometer a minha adorada Antoniette e a arrebatou de mim e deste mundo. Não consigo descrever em palavras o sofrimento e a dor que passei a sentir desde este instante, desde a partida dela. Me entreguei a um desgosto profundo pela vida, a um abandono e um sentimento de ser abandonado por Deus, que me levaram rapidamente da simples, entre aspas, dor da perda, a um profundo desgosto pela vida, desinteresse em continuar a viver. Meu chefe no trabalho, muito correto, porém muito ríspido, já me ameaçava diversas vezes pelas inúmeras faltas que eu gerava no trabalho, em função da minha doença. Nos dias de hoje, uma profunda depressão. Palavras minhas. Então, planeei em minha mente ir ao mais fácil meio de acabar com o sofrimento, entendido por inúmeras pessoas neste planeta. Imaginei o suicídio da maneira mais lógica para mim e namorava o Senna, imaginando ser essa a maneira mais fácil e menos dolorosa, visto que não sei nadar. E numa madrugada das mais frias, resolvi pôr em prática aquele meu plano. Procurei a Ponte Marie e, ao colocar a minha mão direita sobre o parapeito, olhando profundamente para aquelas águas e aquela correnteza que dali a segundos me receberia, algo caiu sobre os meus pés. Algo um tanto quanto molhado.
Abaixei-me, peguei aquilo que vim entender ser um livro, um tanto quanto molhado pelo orvalho da madrugada parisiense. Procurei ali perto um poste, e aquela luz mortiça do poste me fez perceber que era um livro, e no seu frontispício, na sua primeira página, logo ao abrir a primeira página, encontro uma mensagem que viria a ter as seguintes palavras: este livro salvou a minha vida. Leia-o com atenção e faça bom proveito. A. Laurenti. Estupefato, com um misto de curiosidade e raiva e irritação por não ter concluído o meu intento, passei a ler ali mesmo aquela obra. Pois bem, a carta dizia ainda, após essa frase, o endereço, o nome completo, o contato possível daquela pessoa que escrevia. E ele disse naquele texto que deixava na mão do codificador um complemento, que ao terminar de ler aquela frase e ler boa parte já do livro ali mesmo, claro que ele não concluiu na ponte, ele disse que escreveu uma mensagem abaixo daquela que ali encontrou do Laurenti, do A. Laurenti. O codificador recebe emocionado essas palavras e vai ao embrulho. Abrindo aquele embrulho, encontra um livro. Muito obrigado, querido. Era o Livro dos Espíritos, com uma encadernação sui generis, de altíssima qualidade, extremamente bem feito, com as iniciais do codificador em sua capa, e ao abrir, encontrar a primeira página, leu a mensagem de A. Laurenti e leu também o complemento que aquela criatura que enviava aquela carta para ele naquele instante havia posto. O complemento dizia: salvou a minha também. E ele diz na carta que entregava aquele livro ao codificador como um presente desse salvamento, e que ele fizesse, a partir de então, com aquela obra, o que lhe aprouvesse fazer. O codificador aqueceu o coração, não mais sentia o frio, que é uma questão climática, mas não sentia mais aquilo porque tinha o seu coração absolutamente envolvido pela emoção e pelo amor daquelas palavras. Alguém havia sido salvo, 2 pessoas com a mesma obra, o mesmo exemplar. Entendendo a dimensão daquilo, foi até a janela mais próxima, abriu-a e vislumbrava o cenário ali à frente, velhinhos, senhoras, jovens, animais, passavam na rua, e ele, antes de voltar para a caneta e continuar as obras que viria a escrever posteriormente, resolveu refletir a respeito daquilo e chegou à seguinte conclusão: que deveria seguir adiante, não duvidar se poderia ser ele bem-sucedido na sua missão, e sabemos como é que isso foi, que deveria ignorar as pedradas daquelas missivas que ali estavam sobre a escrivaninha, a falar-lhe mal, e seguir para a continuidade das obras, a partir do Livro dos Espíritos, a partir desse livro. Sem, não antes, termina o texto assim, um lenço do bolso e enxugar uma lágrima. O clima era outro. O codificador entendeu, não só ali, mas foi um reforço que a gente precisa diariamente. Talvez esse reforço que fez o codificador entender a missão, a importância desse livro, seja para nós a abertura, mesmo que aleatória,
e a leitura de uma questão. Talvez seja a questão que você queira ouvir ou precise melhor. Melhor do que querer é precisar ouvir. Mas talvez seja algo absolutamente distinto daquela problemática a qual você enfrenta naquele momento. Mas o fato de abrir esse livro, eu não tenho a menor dúvida, vai lhe conduzir a buscar respostas, se não aqui, se não entendendo o que aqui está. Nem todos entendem de pronta leitura. Precisamos realmente nos debruçar, não é passar à vista, é aprofundar-se. Se não entendemos aqui, vamos buscar as obras que foram advindas desta, aonde se esclarece, se aprofundam os temas, e ali encontra-se as respostas necessárias. Salva-se vida, mesmo para aquele que não intenta saltar no Sena, como Joseph Perrier. Cometi o ato falho de citar o nome daquele que escreveu a missiva e entregou o envelope para Kardec. Se não na pele do Joseph Perrier, que passava uma problemática de uma depressão, que pensava em suicídio, como também o Alaurent, que não sabemos qual a problemática que houvera, também levado àquela mesma ponte, provavelmente, e ter deixado o livro que o salvara ali sobre aquele parapeito. Se não vivemos essa dor na pele, temos outras. O tempo avança, a tecnologia avança, nos permite estar aqui, sentindo as vibrações maravilhosas de um ambiente iluminado como esse, não só pelas luzes mecânicas, pelas luzes elétricas, pelo processo aqui de fiação, mas pelas vibrações elevadas dos espíritos que nos acompanham, aprendendo e ensinando nesse momento, através dessa live. Na minha condição de aprendiz, de trabalhador ainda muito pequeno, com muito a aprender para poder ensinar, mas no esforço de fazê-lo, mesmo errando aqui e ali, a gente tem que ter essa determinação. E o livro que me fez pensar e colocar em prática essas ações, chama-se O Livro dos Espíritos, a obra basilar da doutrina consoladora. A ligação entre o Livro dos Espíritos e o cotidiano, ela é muito além do que nós possamos imaginar. Não são histórias psicografadas, reais, verídicas, como essas, que são o norte para a nossa mudança de chave em debruçarmos sobre o Livro dos Espíritos. São as situações nossas do dia a dia, do cotidiano, para as quais as respostas também estão aqui. Eu não preciso viver uma grande tragédia para buscar o Livro dos Espíritos. Basta uma pequena contenda, um pequeno desequilíbrio, como diz Divaldo, para que eu busque o livro como uma referência e ali eu encontre respostas. E olha como as situações são ligadas. Se houve o Joseph Perrier a pensar em suicídio, se aconteceu para ele, como deve acontecer para muitos de nossos irmãos que cometem esse ato difícil, não é? Sabemos que assistidos sempre estaremos por Jesus, pelos nossos espíritos mentores, por aqueles que nos são missionariamente guias. Sabemos também que a mão do Cristo está sempre ali para nós, apesar de nós, muitas vezes, resolvermos não enxergá-la. E não é uma decisão minha, eu não quero. É pelas inúmeras capas endurecidas ou empobrecidas do conhecimento do Evangelho do Cristo, cria-se essa couraça que muitas vezes nos impede de receber essa luz. E o Livro dos Espíritos é dessas metodologias, uma dessas sistemáticas que vai abrindo essas capas. Até um dia que chegarmos a uma perfeição relativa para nós, perfeito na sua plenitude, somente Deus, mas para nós ainda atingirmos um nível de uma plenitude relativa, que vai nos fazer extrair essas capas, essas couraças, e atingirmos a verdade que consta em cada uma das perguntas e desdobramento delas desse livro. Vejamos, se o Joseph falava em suicídio,
Ele deve ter lido, por exemplo, para fazer a relação cruzada, que eu sempre costumo fazer, das questões de 943 a 957, que trata exatamente do desgosto pela vida e do suicídio. Está aqui, as respostas estão aqui. Ele deve ter lido a questão 944, que diz: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Ele deve ter lido a 946, que diz o seguinte, a 946, e do suicídio, olha só, cujo fim é fugir àquele que o comete às misérias e decepções do mundo. O Joseph estava decepcionado com uma situação, com Deus. A problemática era tão grande que ele não conseguia enxergar-se como ser elemento fundamental para que ele mesmo saísse da condição de dificuldade. Então ele se sentiu abandonado. A resposta: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem, porque tem que se ter coragem. Eu preciso querer mudar o meu quadro, a minha dificuldade. Eu preciso querer, tenho que ter coragem. Eu preciso ter esclarecimento para tal. E o livro dos Espíritos é esse cabedal, junto com todas as obras que vieram a partir dele. A 952, comete suicídio. Eu tenho que olhar o horário, porque eu falo mais do que a boca, e o tema é absolutamente fantástico. Mas vamos lá. Comete suicídio o homem que perece vítima das paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, aqueles vícios. Eu sei que a bebida não me faz bem, mas eu não consigo me livrar dela. É um suicídio? A pergunta é essa, basicamente. A resposta é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas de esquecimento de Deus. Mas talvez a pergunta mais chave para ele tenha sido a 952A, que diz: será mais ou menos culpado o que tira de si mesmo a vida por desespero? Era um ato desesperado dele. E a resposta é crucial, eu não tenho a menor dúvida que ele leu isso, e talvez aqui ele tenha mudado o pensamento. A resposta é: ele é mais culpado, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvairamento, que alguma coisa tem de loucura, um ato, rápido demais. Talvez não tenha dado tempo de pensar, mas sabemos que há, em algum microsegundo, a consciência pesa, os espíritos amigos tentam ali lhe dar a última chance de receber a mão do Cristo. Mas ele diz que nesse instante talvez seja um ato muito extemporâneo. Mas nesse caso, aquele que preconiza os atos, pensa a respeito do que fazer, diz: para o outro será muito mais difícil, pois as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Ele teve tempo de repensar. Então, o suicídio traz essa ligação ao caso do Joseph. Foi isso que levou ele a escrever a Kardec e presentear com aquela edição, aquele exemplar que ele teve como ato de salvar a vida. O que salvou a sua vida? O objeto que caiu ali sobre os seus pés no momento quase que último da sua vida aqui, da sua encarnação. E vamos seguindo nas relações. Nós vivemos um momento que tem gerado muitas ideações dessa natureza, muitos pensamentos difíceis, se não do próprio ato cabal de tirar-lhe a própria vida, um ato de desapego dela, de desassossego, de desesperança. Nós vivemos uma pandemia que é um flagelo, sabemos isso. Vivemos novos tempos aqui. Haveremos em pouco tempo de retornar a ter essa casa e todas as outras cheias de pessoas, sentindo essa vibração que eu estou sentindo, emocionado como estou aqui, por saber que estamos acompanhados de muita luz e de muitos que buscam essa luz também do outro lado da vida. Mas pensemos se não somos um pouco egoístas ao pensar que vivemos o pior dos tempos, que a Terra chegou ao seu fim, que nós estamos vivendo o juízo final,
como uma alegoria tratada nos textos bíblicos sagrados e entendida esta alegoria de forma muito literal, sem aprofundar-se no espírito da letra, como é necessário fazer, como é suscitado pelo Livro dos Espíritos em sua leitura. Vejamos, nós chegamos na última terça-feira, eu tomei o cuidado de olhar, a penosa e dolorosa marca de mais de 4 milhões de pessoas que desencarnaram por esse processo. 185 milhões de pessoas contaminadas e tocadas por esse vírus. Perdão. Mas se nós lembrarmos, puxarmos um pouco a história, vamos perceber que a Terra viveu, porque vive mesmo, por seu processo de progresso, situações similares em outros tempos. Mas aqueles que talvez nós também vivendo aquela época, há outras encarnações nossas, há outras reencarnações anteriores, talvez tenhamos passado e sentimos na pele a dificuldade de algo muito similar ao que vivemos hoje, que ocorreu há cerca de 100 anos atrás, a gripe espanhola, que dizimou, amigos, irmãos, companheiros aqui do Viana, cerca de 70 milhões de pessoas. Aonde vivemos hoje um movimento científico avançado, a medicina galopa, juntando espiritualidade à materialidade, físico e espírito num mesmo tratamento. Algo há pouco tempo impensável. A ciência conflitava com a espiritualidade, com a religião. Hoje, ela é necessário que se faça o conjunto da obra, o ser integral, que Joana tão bem fala, Divaldo tão bem irradia, através da sua mediunidade. Então, se hoje temos esse número, outrora tivemos o gigantesco número de 50, 60, 70 milhões de desencarnados, mais de 500 milhões de pessoas, portanto, espíritos aqui encarnados, que sofreram o seu processo de passagem coletiva, quase que dessa forma, pela quantidade ao mesmo tempo. Isso é consequência de uma lei natural. Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, questões 728 a 763. Entendamos os flagelos destruidores. A questão 737, com que fim fere, atua, né? Faz-se sentir Deus para a humanidade por meio de flagelos destruidores. Qual é a finalidade disso? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? E olha essa frase, gente. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, essa problemática, essas dificuldades que nós vivemos. Muitas vezes encaramos isso porque sentimos nós mesmos, às vezes no nosso bolso, às vezes no nosso ciclo familiar, ali alguém da família que se padeceu ou que sofreu essa pandemia, por essa situação. E aí a gente se compadece a partir desse momento de dor. Até então, não era comigo, está tudo bem. Era com o vizinho, era com o outro, mas não chegou em mim. E quando isso chega, a resposta está aqui, gente. Somente do vosso ponto de vista pessoal, os apreciais, prestais atenção nisso. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais ponto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. A natureza não dá saltos, Deus nos acompanha em todos os microsegundos de nossa vida. Aquela frase bem clichê, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. Estamos todos num plano. Agora, somos senhores dos nossos destinos através da misericórdia do livre-arbítrio, esse presente divino para todos nós. Se há a lei de destruição,
que trata de remover, de chacoalhar a lei de progresso que impulsiona questões 776 a 802 de O Livro dos Espíritos. Eu vou ler uma, a 783. Sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Segue sempre a marcha progressiva e lenta? A resposta: há progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa, prestem atenção, quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Se não enxergarmos numa pandemia como essa, a despeito da dor de todos que perderam seus entes queridos, seus amigos, enfim, ou que padecem, sofrendo ainda, mesmo que não venham a desencarnar, mas que sofram com a doença, se não enxergarmos nisso uma oportunidade de nos melhorarmos, estamos perdendo a oportunidade de entender o que o Livro dos Espíritos fala desde 1857. Entendamos o novo homem que deve brotar de cada um de nós, com a chacoalhada da lei de distribuição e o impulsionamento da lei de progresso. Lembremos, para de fato entrar na parte final, que se passamos por esses processos, muitas vezes questionamos as atitudes humanas e chegamos a dizer, em momentos outros, mas agora talvez mais frequentemente, por muitas ações que nós vemos diariamente na televisão, nos noticiários, na internet, de atitudes quase que desumanas de pessoas, muitas vezes em relação ao desrespeito à vida do próximo, muitas vezes se locupletando da miséria humana, faturando economicamente por sobre a dor daqueles que necessitam talvez de um medicamento, de uma vacina, ou de um alimento, ou de um hospital, ou de um emprego, ou de um abraço, ou de uma palavra. Muitas vezes encontramos pessoas que vão fazer com que nós nos entreguemos de coração e recebamos em troca o desprezo. Questão 784 de O Livro dos Espíritos, também da Lei de Progresso, vem dizer o seguinte: bastante grande é a perversidade do homem. Veja se isso não é extremamente atual. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? A humanidade parece que vai para trás. Tem gente que eu já ouvi demais, as pessoas dizendo assim: meu Deus, a gente não tem jeito não, essa humanidade está perdida. Gente, nós vivemos a melhor humanidade possível, nós vivemos a melhor terra possível. Sabe por quê? Porque nós estamos jogando luz nas misérias humanas. O grito desses povos desesperados, tentando se agarrar a manter o desesperado que eu falo, não é os que sofrem, é os que causam sofrimento. Esses que levam luz, recebem luz nos seus preconceitos, nas suas injúrias, nas suas misérias, recebem essa luz que há muito não recebiam, pelo processo de progresso. A comunicação hoje ela é instantânea. O que acontece do outro lado do mundo, nós sabemos aqui. Será que nunca houve feminicídio? Será que nunca houve machismo? Será que nunca houve preconceito racial, étnico? Sempre houve. Agora nós estamos colocando luz nisso. E a luz, quando é colocada sobre algo, ela afasta as trevas que ali permaneciam. E essas situações expostas fazem com que nós revelemos o que nós temos e passamos a tentar melhorar. Portanto, a resposta a essa pergunta, se a perversidade do homem faz com que nós andemos para trás, diz o seguinte: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Nós estamos vendo os abusos acontecer agora e estamos trabalhando contra eles. O mundo de bem se volta contra essas mazelas. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas, íntima e coletiva. Íntima sendo a principal, porque sem ela o coletivo não muda. Se eu não mudo, eu não consigo mudar o mundo.
Eu encerro, pelo tempo exíguo, lembrando dos aspectos morais. Qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem? São as do Espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse Espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Escala Espírita, questão 100. Vejam que eu citei itens, e aonde eu cito, eu tenho uma questão correlata. Livro dos Espíritos. Isso aqui é uma leitura diária, obrigatória para todos nós. Eu queria encerrar agradecendo mais uma vez ao convite, a todos, que fazem parte dessa casa, que dão voz e vez a tudo que acontece aqui, como um grande farol a iluminar a humanidade, sim, a humanidade. O que nós falamos aqui reverbera para o todo. Uma borboleta bate suas asas no Japão e o mundo sente as vibrações. Apesar de nós ainda muito pequenos, não sentirmos, por teimosia, de entender o quão belo é o movimento de uma borboleta, o quão bela é a borboleta, o quão bela é a criação divina, para fazer essa pequena ligação do que é divino. Somos nós, somos centelhas, somos aqueles a quem Jesus, não fui eu que disse brilha a vossa luz. Faça iluminar-se para poder iluminar aqueles que se encontram ao seu redor. E essa casa é um desses faróis a iluminar. Eu agradeço de pronto o convite de todos, infinito bem, meu coração está com vocês, tocado eu estou pela música e por vocês, Viana de Carvalho, muita gratidão. Agradeço, fazer a prece. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma breve prece de encerramento, lembrando que Jesus nos acompanha ad eterno, que possamos, na leitura de O Livro dos Espíritos, de todas as obras subsequentes, lembrar Kardec, lembrar Chico, lembrar o próprio Cristo, na sua dimensão imensa, imensurável, a nos banhar de luz e de conhecimento. Nós temos duas asas a desenvolver, a asa do amor e a asa da sabedoria. Espíritas, instruí-vos, vem segundo. A primeira instrução é espíritas, amai-vos. Sabemos que nós precisamos amar. E eu estendo isso, como devemos saber, a cristãos, a humanidade. Nos amemos, nos instruamos, para que possamos ser luz para todos aqueles que estão conosco, primeiramente iluminando a nós mesmos. Que assim seja, gratidão eterna, graças a Deus.